Sabes que a respiração externa é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Ao longo da tua vida, vais inspirar e expirar, vezes sem conta. Quando inspiras, sentes o ar a entrar e vês o teu tórax a subir. Quando expiras, sentes o ar a sair e o tórax a descer. Que órgãos estão envolvidos na respiração? Como funciona a inspiração e a expiração? O que acontece nos pulmões? O oxigênio do ar atmosférico é inspirado para os pulmões e passa para a corrente sanguínea, que, por sua vez, liberta dióxido de carbono e água para os pulmões, que são libertados para a atmosfera através da expiração. Caso não se realize a função respiratória convenientemente, a nossa saúde pode ser muito afetada. Como é constituído o sistema respiratório humano? No ser humano, o sistema respiratório localiza-se na cavidade torácica, que é delimitada pelo diafragma, pelo externo, pelas vértebras torácicas e pelas costelas. O sistema respiratório humano corresponde ao conjunto de órgãos envolvidos na ventilação e trocas gasosas. Este sistema é formado pelas vias aéreas e pelos pulmões. As vias aéreas incluem as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, que se prolongam no interior dos pulmões. Os pulmões são delimitados por duas membranas designadas pleuras e são formados pelos alvéolos pulmonares, localizados nas extremidades dos bronquíolos e pelos capilares sanguíneos que os revestem. Os movimentos respiratórios, que conduzem à inspiração e à expiração, devem-se à contração e ao relaxamento do músculo diafragma e dos músculos intercostais pertencentes ao tórax. As respiratórias permitem a entrada e saída do ar atmosférico no organismo. As fossas nasais são duas cavidades que comunicam com o exterior do corpo através das narinas. Possuem pelos curtos e muco que têm a função de reter micro-organismos e outras partículas presentes no ar. São ricamente vascularizadas e aquecem e umedecem o ar. A faringe é o canal que faz a ligação entre as fossas nasais e a laringe. É comum ao sistema digestivo, por onde passa o bolo alimentar. A laringe é uma estrutura cartilaginosa rígida onde se situam as cordas vocais que permitem a produção de sons à passagem do ar. A traqueia é o canal que conduz o ar entre a laringe e os brônquios. Possui anéis cartilagíneos incompletos, que mantêm parcialmente a sua rigidez, fazendo com que o tubo fique sempre aberto, permitindo a circulação do ar. Os brônquios ramificam-se a partir da traqueia, tornando-se cada vez mais finos à medida que penetram nos pulmões. Também têm cartilagem nas suas paredes. Os bronquíolos são ramificações muito finas dos brônquios. Cada bronquíolo termina em minúsculas bolsas de ar, os alvéolos pulmonares, que apresentam paredes extremamente finas revestidas por uma densa rede de vasos sanguíneos. É nos alvéolos pulmonares que ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue. Os pulmões localizam-se na cavidade torácica. São dois órgãos de aspecto esponjoso, moles e elásticos revestidos por uma membrana, a pleura. Os pulmões estão divididos em lóbulos. O pulmão esquerdo é um pouco menor, sendo constituído por 2 lóbulos, enquanto o pulmão direito é formado por 3 lóbulos. A respiração externa engloba 2 movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. A inspiração diz respeito ao movimento de entrada de ar nos pulmões.
As principais alterações são contração dos músculos intercostais com a elevação das costelas, contração e descida do diafragma, aumento do volume dos pulmões e da caixa torácica. A pressão no interior dos pulmões diminui, ficando inferior à atmosférica. O ar entra pelas vias respiratórias até aos pulmões. A expiração diz respeito ao movimento de saída de ar dos pulmões. As principais alterações são relaxamento dos músculos intercostais com a descida das costelas, relaxamento e elevação do diafragma, diminuição do volume dos pulmões e da caixa torácica. A pressão no interior dos pulmões aumenta, ficando superior à atmosférica. O ar sai dos pulmões pelas vias respiratórias. Nos pulmões, as trocas gasosas ocorrem entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos. Os gases transportados pelo sangue atravessam com facilidade as paredes dos capilares e dos alvéolos, já que estas são muito finas e permeáveis à passagem dos gases. Quando inspiramos, os alvéolos pulmonares ficam cheios, fazendo com que o oxigênio passe para os capilares sanguíneos, onde a presença deste gás é inferior. Por sua vez, o dióxido de carbono e o vapor de água passam para os alvéolos pulmonares. Neste processo, que se designa de hematose pulmonar, o sangue fica rico em oxigênio e converte-se de venoso a arterial. Ao nível dos tecidos, os gases respiratórios movimentam-se de modo inverso. O oxigênio passa do sangue para as células e o dióxido de carbono e vapor de água das células para o sangue. Neste processo, a hematose tecidular, o sangue fica pobre em oxigênio, passando de arterial a venoso. Por fim, o sangue transporta o dióxido de carbono e o vapor de água desde as células até aos alvéolos, onde são eliminados para o exterior através da expiração. Os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos que os rodeiam são finos e permeáveis, o que facilita a hematose pulmonar, ou seja, as trocas de gases. Também ocorrem trocas gasosas ao nível dos tecidos e a este processo chamamos hematose tecidular. O sangue é o responsável pelo transporte destes gases no organismo. É do meio exterior, isto é, do ar atmosférico, que retiramos o oxigênio vital para o metabolismo celular. No entanto, o ar que inspiramos corresponde a uma mistura de gases que pode ser alterada pela atividade humana, nomeadamente pela indústria e tráfego rodoviário, que contribuem para o aumento dos níveis de poluição. A poluição atmosférica constitui um dos principais fatores responsáveis pelos graves problemas respiratórios do ser humano. O contacto constante com o meio exterior expõe também o nosso organismo a inúmeros agentes microbianos, responsáveis por causar doenças respiratórias. Também o estilo de vida de cada pessoa dificulta o bom funcionamento do sistema respiratório, como é o exemplo dos fumadores. Ao consumo do tabaco estão associados graves problemas respiratórios e doenças como o cancro, que surgem não só em fumadores ativos, como também em pessoas que com eles convivem, os fumadores passivos. Deste modo, é fundamental para o equilíbrio e bom funcionamento do sistema respiratório que tenhamos hábitos de vida saudáveis que se refletem em comportamentos como não fumar, aconselhando também os familiares e amigos, frequentar ambientes saudáveis, preferencialmente não poluídos, praticar exercício físico para reforçar os músculos intervenientes na função respiratória, prevenir constipações, inspirar pelo nariz para que o ar seja previamente filtrado, aquecido e umedecido, e limpar e arejar com frequência os locais que frequentamos, de modo a permitir a renovação do ar. Em suma, a poluição atmosférica, os micro-organismos e o tabagismo afetam o sistema respiratório, cujo equilíbrio e normal funcionamento depende da prática de hábitos de vida saudáveis.